Fala, rapaziada, aqui quem fala é o Tony. Eu tava olhando, né, a entrevista do Lionel Messi e tinha coisas pra comentar sobre essa entrevista. Principalmente coisas que você pode trazer pro seu pessoal. Isso é importantíssimo. E primeiro de tudo, vou pedir para que você deixe seu like, também se inscreva aqui embaixo. Isso vai ajudar meu canal a crescer. Meu canal tem cento e pouquinhos inscritos, então ajuda a gente a chegar a mais pessoas e esse canal aqui a subir a quantidade de inscritos. Valeu? Sem muita enrolação, esse vídeo aqui não vai ficar longo não, vai ficar até curto. Bora lá. Messi, o que eu posso falar do começo dessa entrevista e a parte que mais me chamou a atenção é que o Messi fala da Copa do Mundo, fala do Barcelona, fala dos jogadores atual, inclusive, fala do Lamine Yamal, de outros caras que ele vê como um futuro do futebol. Porém, tem uma coisa que mais me chamou a atenção é quando ele cita que o filho dele, Thiago, chamava a atenção dele, falava que, pai, por que não gostam de você lá na Argentina, pai? Porque as pessoas te criticam tanto lá, quando ele até 2020, 21, 20, não ganhava nada com a seleção argentina e sofria muito, né? Sofreu aí perdendo duas finais de Copa América contra o Chile. O Messi dizia que não sabia por que daquilo e que o coração dele estava totalmente quebrado. Lembramos que ele se aposentou da seleção depois da partida contra o Chile, voltou e na sua volta a AFA começou a mudar as coisas. Teve que passar aquela Copa do Mundo de 2018, né, que foi humilhante também. A China não, a Argentina sofre contra a França. A França do Mbappé, que estava surgindo naquela época ali como fenômeno. E perde para a França, que se tornou, naquele ano ali, a campeã do torneio. Copa do Mundo de 2018. Mas aí, vem em 2019, a AFA promove mudanças lá na sua estrutura de associação de futebol argentino. Também, cacete, aqui tá muito calor, gente. Vocês não fazem ideia. Depois, a AFA muda o técnico, sai o Sampaoli, sai o Mascherano também daquela comissão, né? Mascherano vai pro time sub-20, disputa até a... E é campeão, né? Da... Não, quem foi campeão foi a Espanha, viajei. Disputa até as Olimpíadas agora, mas isso não veio ao caso. Quem assume a seleção principal é Lionel Scaloni, visto como um azarão, visto como um cara que estava ali, mas que não tinha chances, mas era ele que tinha. Então a Argentina foi com tudo. Mas o Lionel Scaloni chega e começa a mudar a história da seleção argentina. Ele primeiro promove uma troca de jogadores, uma troca todo no corpo técnico, uma troca no metodologia de trabalho e um time em volta do Messi. Tantos técnicos tentaram fazer isso, não deram certo, mas o Lionel Scaloni consegue fazer um time em volta do Messi, um time competitivo em volta do Messi. Vamos lá. A primeira coisa que o Scaloni fez, começar a jogar, a testar esse time nos amistosos. Não importa se era contra a Bolívia ou se era contra a França. A Argentina jogaria da mesma maneira. A Argentina, por sua vez, tinha jogadores ali novos surgindo, né? Julián Álvares, Enzo Fernandes, McAllister, inclusive gravem esses nomes. E tinha ali jogadores veteranos também, Otamendi, M. Martinez, um cara que ninguém conhecia, mas começou a se tornar importante pela seleção argentina. É, quem mais? Depou, um cara que surgiu até tarde para o futebol. É, qual é o mesmo nome dele? Acunha, lateral esquerdo. Talhafico, pela parte da direita, a gente tem o Molina surgindo também como um bom jogador e outros nomes dessa seleção. O Lionel Scaloni faz uma formação fixa, deixa o Messi ali como um falso centroavante, né? Ou mais ou menos ali um meia, e coloca o Julián Álvares, Lautaro Martínez ali para fazer uma dupla com ele. E recheia o seu meio-campo de jogadores. E quem são os titulares? McAllister, Enzo Fernandes, McAllister que naquele tempo ainda jogava no Brighton, Enzo Fernandes que naquele tempo ainda jogava no River Plate. E depois foi até o Benfica, né? A gente tem que lembrar disso. O Depou, que estava lá na Udinese ainda, não tinha chegado no Atlético de Madrid. E pelo lado direito, a gente tinha Di Maria, a maioria das vezes. Às vezes o Di Maria jogava na esquerda, na direita. E, claro, uma dupla de ataque com Messi, Julián Álvares ou Messi e Lautaro Martínez. O que acontece, rapaziada? Os jogadores começam a dar vida pelo Messi, a entender que ele era o maior jogador
daquela seleção e é o maior jogador da história do futebol e simplesmente fazem de tudo para que ele ganhe um título. E qual foi o primeiro título? Um título de Copa América aqui no Brasil contra a seleção brasileira no jogo no Maracanã. Quer mais peso que isso? Não precisa, né? Não precisa. O peso disso foi absurdo. Absurdo, absurdo. Gol de Di Maria, 1-0 para a seleção argentina, que se defendeu o jogo inteiro para sair com esse título. O que acontece? Aquele peso que estava nas costas do Messi, dizia aqui, cacete, consegui vencer um título pela minha seleção. E daí em diante, você vê o seguinte, Copa do Mundo de 2022. O que acontece? Fala para mim. Messi, primeira partida, perde ali contra a Arábia Saudita. E o que você pensa? O que todo mundo pensa? Porra, a Argentina vai tomar um vexame, vai ser um vexame de novo, né? O que acontece nos dois jogos seguintes, contra a Polônia e contra o México, simplesmente Messi acaba com as duas partidas, classifica a Argentina e coloca o time nas oitavas de final. Ele ganha o prêmio de melhor jogador nessas duas partidas. Grava aí. Prêmio de jogador nas duas partidas da fase de grupos. Perdeu uma e ganhou em duas. Beleza. Oitavas de final. Argentina contra... Eu nem lembro mais. Nem lembro mais. Oitavas de final foi a Argentina contra... esqueci. Realmente eu me esqueci. Mas enfim, Austrália não. A Polônia, né? O grupo da Argentina era Austrália, México... Não, ou é Austrália? Caralho, não lembro mais. Eu acho que era Austrália, hein? Me ajuda aqui. Deixa aqui no comentário quem foi o time das oitavas de final. Digamos que foi a Austrália. De qualquer maneira, Messi ganha o prêmio das oitavas de final. Prêmio na fase de grupos, duas vezes, e prêmio na oitava de final. Três troféus de melhor jogador da partida. Depois, quarta de final. Aí sim o caldo começa a engrossar. Quem a Argentina enfrentou nas quartas de final? Holanda. Holanda de Luiz Van Gaal. Holanda que era competitiva, é sempre competitiva, né, na Copa do Mundo. E fez um jogo duríssimo contra a Argentina, jogo que foi decidido nos pênaltis. O que o Messi faz? Coloca o jogo no bolso. Quem é o melhor jogador da partida? Messi. Dá uma assistência espetacular, monumental para o Nahuel Molina, que avança ali pela ponta direita, ataca a área, o Messi simplesmente na frente de Ake, de Van Dijk, de quem mais? Que é Frankie de Jong. Tinha uns 5 jogadores na frente do Messi, ele consegue um passe absurdo. Nahuel Molina faz o gol e depois o próprio Messi faz o 2-1, né, num gol de pênalti. E a Holanda chega a empatar no finalzinho com o gol do Weghorst. Enfim, decisão para os pênaltis, o Messi converte o pênalti, comemora igual o Riquelme, para aquela provocação inteira. Depois tem a fatídica frase, né? A linda frase do Messi é que mira bobo, que mira bobo. O que você tá olhando aí, cara? O que você tá olhando aí? Quando o Weghorst ficou ali esperando o Messi, diz ele, para conseguir a camisa do Messi, mas o Messi estava no espírito escaralhado e falou com ele daquela maneira e o clima até que esquentou também depois da partida. E aí, semifinal de Copa do Mundo, Croácia e Argentina. O que acontece? Um sacode da Argentina. Gol do Julián Álvares, gol do Messi. O Messi colocando o Gvardiol no bolso. O Gvardiol que era o destaque daquela Copa do Mundo ali na parte da defesa, né? Dos defensores, era o melhor defensor daquela Copa do Mundo. Jogando de lateral esquerdo, o Messi coloca ele pra dormir em todos os sentidos. O Gvardiol não achou nada em cima do Messi e a Argentina avança até a final. Final monumental contra a França de Kylian Mbappé e a Argentina, que estava vencendo por 2-0, vê a França empatar, vê na prorrogação também a Argentina na própria partida vira pro 3-2 nos 90 minutos e o Mbappé faz mais um gol aí, o hat-trick, e a partida vai para prorrogação. E o que acontece na prorrogação? O Messi, mais uma vez, naquele estilo dele, prorrogação em pênalti, né? Consegue bater o pênalti, consegue passar confiança para os seus jogadores, é o primeiro a bater, é o cara que assume a responsabilidade, é o cara que tenta fazer tudo nessa seleção e consegue. Ele, mais uma vez, ganha o prêmio de melhor da partida, ganha o troféu de Copa do Mundo e realmente fala, caralho, eu consegui. E o que ele diz nessa entrevista, passando por todo esse contexto? Ele fala, graças a Deus, tudo terminou bem. Ou seja, ganhar a Copa do Mundo foi o maior alívio que eu pude fazer no futebol. Ou seja, depois de jogar no Barcelona, no Paris Saint-Germain, eu não quero mais nada com futebol de seriedade. Eu quero ir morar nos Estados Unidos, quero viver uma vida tranquila, com uma qualidade de vida muito alta e quero
ainda jogar um pouco de futebol, mas não com tanta seriedade como seria se eu jogasse no Barcelona, no Paris Saint-Germain. Não quero voltar para a Europa mais e quero ficar aqui, tranquilo, na minha. E é isso que ele faz. A decisão de sair da Europa, a decisão depois da Copa do Mundo, praticamente parar de jogar no futebol de alto nível e ir para MLS, para só se preparar para a Copa do Mundo de 2026, fazer um contrato aí praticamente midiático com o David Beckham e pronto. Tava tudo certo. É isso que o Messi quis falar. Ele não queria mais seriedade no futebol. Ele não tinha mais nada a provar, mais nada a conquistar na Europa, mais nada a conquistar com a seleção argentina, porque ele conquistou tudo. Inclusive, a Copa América do ano passado, ele conquistou. Não jogou, né, contra a Colômbia, mas o Lautaro Martinez decidiu. É absurdo, rapaziada. É uma história absurda, é uma história para você absorver e como você pode levar isso aí que o Messi fez para sua vida. São coisas que não competem só a você, tem coisas que dependem dos outros também, mas faça a sua parte. Foi isso que o Messi fez, foi isso que o Messi conseguiu fazer. Ele trouxe a seleção argentina do nada de novo para o topo do futebol mundial e depois disso ele simplesmente fez o que o Thanos falaria que fez, né, que o Thanos faria se vencesse aquela guerra, né? Lá no Vingadores. O que você faria depois que acabasse com tudo, estalasse os dedos? Eu descansaria em paz. Foi o que o Messi fez. Messi descansou em paz. Eu não tenho mais nada pra falar, não. Tamo junto, até a próxima.